Olá pessoal, com vocês o professor Fábio da Radiconcursos, a Universidade da Radiologia. Aqui nesse canal vocês encontrarão dicas preciosas de concurso público para suas provas da faculdade e até mesmo para aperfeiçoamento profissional. Então vamos a mais uma questão comentada. Como vocês podem perceber, essa questão é do presente ano, uma questão super atual. Analisando a estruturação da questão, nós temos uma questão de física radiológica. Professor, é comum cair questões assim em concurso público? É comum, sim. Tá? E é uma disciplina que não é difícil, embora o nome inicie com física. A física parece que provoca um espanto na cabeça de todo mundo, mas a nossa física, como eu já disse, é uma física direcionada, física voltada para a radiologia. Então vamos à nossa questão. Na eletrosfera, qual é o elétron que tem a maior energia de ligação? Preste atenção então que agora eu falei sobre eletrosfera. Professor, o que é isso? Se eu falo de eletrosfera, então eu estou falando de um átomo. Professor, não me lembro muito bem disso. Então, pessoal, antes de respondermos essa pergunta, encontrarmos a alternativa correta, é necessário que nós saibamos o que é a eletrosfera. Tá ok? Então, na pergunta, se refere qual é o elétron dentro da eletrosfera que tem a maior energia de ligação. De ligação com quem? Então vamos agora a um estudo básico para que nós possamos entender. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, então, eu preciso conhecer um átomo. Por quê? Porque a eletrosfera está dentro desse átomo. Aliás, ela compõe esse átomo. Então vamos lá. O átomo ele é composto por um centro e as suas laterais. Esse centro, então, eu dou o nome de núcleo. E circuncidando, circulando nessa eletrosfera, eu tenho os famosos elétrons. Tá ok? Então, isso daqui formou o meu átomo. Um centro que é o núcleo, e ao redor do núcleo temos a eletrosfera que faz essa volta ao núcleo. Por que o professor colocou essa disposição? Porque didaticamente é mais fácil para vocês compreenderem. Tá ok? Então, nós temos o núcleo, que é o centro, e nós temos, circulando em órbita ao redor do núcleo, os elétrons. Por isso que essa região se chama eletrosfera, porque ela comporta, são camadas que comportam os elétrons, e é sobre ela que o exercício se refere. Tá? Então, ele quer saber, pessoal, no exercício, qual elétron tem maior energia de ligação. Quando eu falo ligação, ele se refere a quê? A ligação que esses elétrons têm com o núcleo. Porque esses elétrons estão ligados ao núcleo. Esses elétrons, eles não queriam, na realidade, estar dando voltas ao redor do núcleo. De jeito nenhum, eles queriam estar livres. Mas por que eles circulam ao redor do núcleo? Simplesmente porque é uma força de ligação. Tá ok? Então, lá nas respostas, vai aparecer qual desses elétrons tem maior energia de ligação. Tá? Vamos, então, agora às nossas camadas. As camadas são K, L, M, N, O, P e Q. Tá? São 7 camadas eletrônicas, de modo que a K está mais próxima do núcleo e a camada Q está mais afastada do núcleo. Então vamos lá. Primeiro, então, o elétron mais próximo do núcleo, depois o elétron mais afastado do núcleo. Professor, qual desses elétrons tem maior energia de ligação com o núcleo? O mais próximo ou o mais afastado ou nenhum deles? Então, primeiramente, pessoal, para sabermos sobre a energia de ligação, nós precisamos saber que existe uma atração do elétron com o núcleo. Quem nos explica isso? O princípio eletrostático da lei de Coulomb, que diz que, vamos aqui em cima então, partículas iguais, mais com mais ou menos com menos, elas se repelem.
tende a se afastar, tem uma força de repulsão que estão expulsando uma da presença da outra. Tá? E partículas diferentes, o mais com o menos, elas se aproximam, ou seja, se atraem. Então, é uma força de atração. E nós sabemos que no núcleo nós temos partículas positivas, que são os prótons. E na eletrosfera, partículas negativas, que são os elétrons. Então, dessa forma, eu tenho menos com mais. E menos com mais, eu sei que se atraem. Tá? Então, obviamente, que o elétron é atraído pelo núcleo, por isso que ele está aqui circulando. Agora eu faço uma perguntinha básica para vocês. Pessoal, qual dos elétrons vocês acham que tem maior força de atração com o núcleo? Esses elétrons mais próximos do núcleo ou os elétrons mais afastados? Resposta agora ficou fácil, né, pessoal? Os elétrons mais próximos do núcleo, por quê? Porque eles estão muito mais atraídos. A partir do momento que eu me afasto, a distância se torna maior e dessa forma a atração vai ficando cada vez menor, de modo que o último elétron, o elétron que está mais fracamente ligado ao núcleo. Por isso que é o elétron mais fácil de ser liberado desse átomo. Tá ok? Então, essa é a primeira classificação que nós temos, a classificação dos elétrons quanto energia de ligação. Nós também temos a classificação dos elétrons quanto energia em sua camada, mas não é o que trata a questão, tá? Isso nós veremos facilmente na equação, no diagrama de Linus-Pauling, tá ok? Isso daí é para uma outra aula. O que nos importa agora, então, é saber a energia de ligação. E agora eu sei que os elétrons, quanto mais próximos estiverem do núcleo, mais serão atraídos. Mesma coisa de você pegar uma moeda e colocar bem próximo ao ímã, ela vai grudar. Cada vez que você vai afastando, ela vai tendo menos esse poder de atração, e a mesma coisa que acontece, então, na minha eletrosfera, os elétrons com o núcleo. Então, agora nós podemos retornar à nossa questão e já conseguimos responder. Então, vamos novamente à pergunta. Na eletrosfera, qual é o elétron que tem a maior energia de ligação? Então, nós vamos lá, pessoal. Alternativa A, elétron da camada N, de jeito nenhum. Nós vimos que é da camada mais próxima, né? Temos a KLMN, então N vai estar lá mais para o final. Então, a alternativa está errada. Alternativa B, da camada mais afastada do núcleo, de jeito nenhum, tá? É justamente o contrário. A camada mais afastada do núcleo, ela é a camada que tem menor energia de ligação e não maior, como o exercício nos pede. Alternativa C, da camada média, também não. Alternativa errada. D, da camada mais próxima do núcleo, exatamente, porque é mais atraída. Então, essa é a nossa alternativa correta. E, por fim, a alternativa E, elétron da camada O, de jeito nenhum, negativo. Tá ok, pessoal? Dessa forma, então, através dessa aula, ficou muito fácil responder essa questão. Por isso, eu peço a vocês, pessoal, que não se inscreverem ainda na Rádio Concursos, por favor, se inscrevam na Rádio Concursos, que vocês encontrarão dicas preciosas. Por trás de cada questão comentada vem uma aula junto. Ok? Obrigado pela companhia de vocês. Fico por aqui. Um grande abraço do professor Fábio e até a próxima.